perder tempo, na verdade, sou colega do Walter da 2ª Região, admirador. O Walter passou por vários cargos, foi advogado da Petrobras, procurador do INSS, procurador do Estado, é juiz federal, foi atualmente lotado no sistema dos juizados. Mestre e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez programas de pós-doutorado em Heidelberg, né, Walter? Na Alemanha. Foi juiz auxiliar do ministro Fux, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no TSE. É professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi primeiro de Direito Comercial e hoje de Direito Administrativo, né, como eu acompanho a carreira, e dá aula na Escola da Magistratura do Rio, na Fundação Escola do Ministério Público do Rio, de Brasília, né, e no próprio Supremo Tribunal Federal de Capacitação. Nós aqui vemos a primeira parte com o ministro Luiz Alberto sobre o concurso público, e agora, após a investidura, o doutor Walter vai falar sobre o regime jurídico, né, ou questões do STJ a respeito do servidor público, a quem passo a palavra e agradeço por estar aqui conosco. Inicialmente, bom dia a todos que nos assistem também no YouTube, online. Queria dizer que é um enorme prazer estar aqui no Conselho da Justiça Federal. O doutor Fernando Matos é um grande amigo de muitos anos. Nós começamos a nos conhecer na UERJ, na graduação da Faculdade de Direito da UERJ. Fernando, para quem o conhece, é uma pessoa brilhante. Eu é que o admiro, foi meu veterano na faculdade, nós convivemos na faculdade, no mestrado também, né, tivemos aulas em conjunto. Ingressei na magistratura como substituto do irmão do doutor Fernando, Luiz Norton, a quem muito admiro, um profissional excepcional. Então, para mim, uma grande felicidade, né? Se Vossa Excelência não estivesse aqui ao meu lado, eu cumprimentaria de toda forma, porque tem muito carinho pela pessoa de Vossa Excelência e fico muito feliz também pela merecida anuência do Superior Tribunal de Justiça à sua recondução no âmbito do CNJ, onde Vossa Excelência tem feito um admirável trabalho de aprimoramento da magistratura. Acho que é disso que se trata. Nos conselhos, eles são órgãos para aprimorar as instituições que eles controlam. Queria também, ministro Reinaldo, agradecer a Vossa Excelência pelo convite que me foi feito e, da mesma forma, dizer que sou um profundo admirador do seu trabalho no Superior Tribunal de Justiça e parabenizá-lo pela organização e coordenação científica deste ciclo de estudos, né, um ciclo de estudos voltado para quem atua na magistratura e no Judiciário Federal. Isso não é algo comum no nosso país. Acho que o Conselho da Justiça Federal está de parabéns na medida em que organizou um evento voltado para a própria Justiça Federal, instituição, enfim. Queria também, o ministro Mauro Campo, ele não se encontra, estive com ele há pouco, antes do início do evento, e agradecer a ele também, e parabenizá-lo também, não só pela organização do evento, mas também pela condução do Centro de Estudos Judiciários. Eu me lembro de ter visitado em Washington o Federal Judicial Center, que é uma instituição semelhante ao Conselho da Justiça Federal nos Estados Unidos, e fiquei impressionado como o Federal Judicial Center organiza pesquisas voltadas para o aprimoramento do Judiciário Federal, a ponto de receberem professores norte-americanos e estrangeiros para que façam pesquisas sobre como o Judiciário Federal norte-americano poderia evoluir na condução dos processos. Então, acho que o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal faz bem quando estimula a divulgação do conhecimento, o aprimoramento dos servidores, dos juízes, dos magistrados, enfim, acho que esse é o caminho e, portanto, agradeço e parabenizo. Eu vou dividir a minha intervenção em 3 blocos. O tema é servidor público, e é um tema muito vasto, né? Acho que 80% das decisões do STJ digam respeito, em termos de quantidade, a este tema, de modo que eu não teria condições de listar todas as mais importantes, porque muitas são importantes, de modo que eu vou, num primeiro momento, apresentar uma visão panorâmica da conjuntura do regime jurídico dos servidores, desde 1995 até os nossos dias. Num segundo momento, vou traçar
e apresentar as principais características do regime jurídico dos servidores e, ao final, comentar 3 tópicos polêmicos, que são os tópicos alusivos ao direito de greve, teto de remuneração e acumulação remunerada de cargos. Com relação ao momento em que vivemos e a evolução do regime jurídico dos servidores, há um marco temporal muito importante para o direito administrativo, que é o ano de 1995. Foi em 1995 que foi publicado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, um documento elaborado pelo então ministro Bresser Pereira a pedido do presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse documento, ele apresenta uma necessidade de transformação do Estado brasileiro, um Estado patrimonialista, um Estado burocrático, em um modelo de Estado gerencial. O ministro Bresser Pereira havia estudado na Inglaterra e de lá trouxe um conceito de New Public Management, novo gerenciamento público, e traduziu essa expressão, ele próprio traduziu, pela expressão Estado gerencial. A ideia central desse conceito de Estado gerencial é de que o Estado deve se preocupar exclusivamente com resultados, com a eficiência, com o desempenho que prestigie a relação de custo-benefício. Uma visão de vanguarda, uma visão que deixa para trás o modelo do Estado patrimonialista, em que o poder do Estado patrimonialista é exercido em proveito de quem o ocupa. Em proveito de quem o ocupa. Em um Estado burocrático, nós temos um afastamento em relação ao exercício subjetivo do poder, passa a existir uma impessoalidade na condução da administração, e vejam como isso afeta a relação Estado-servidor público, porque a burocracia weberiana ela tem esse papel de tornar o exercício do poder impessoal. Já não importa quem requer, importa que ele preencha um determinado formulário que passará por tantos departamentos, tantas repartições, até chegarmos a uma conclusão do Estado. O Estado burocrático, ele representa um avanço em relação ao Estado patrimonialista, mas um avanço que não é suficiente, porque o Estado burocrático não tem comprometimento com a eficiência. Não importa quanto tempo vai levar, importa que as regras, que as portarias, que as ordens de serviço sejam observadas. E a sociedade pós-moderna não se satisfaz mais com esse tipo de preocupação estatal, preocupação com a forma. A exigência é de resultado. E foi o plano diretor da reforma do aparelho do Estado que disparou, a partir de 1995, uma série de mudanças, tanto no plano constitucional, quanto no plano infraconstitucional. Para o tema de hoje, servidor público, a mudança que mais nos interessa no plano constitucional foi a mudança promovida pela emenda 19 de 1998. A emenda 19 de 1998, por exemplo, introduziu lá no seu artigo 37 caput da Constituição, 37 caput da Constituição, o princípio da eficiência. O princípio da eficiência. Não foi introduzido aleatoriamente, não surgiu do nada. Ele surge como consequência da necessidade de transformação do modelo de Estado até então vigente, a fim de que o Estado passasse a focar única e exclusivamente naquelas atividades que são exclusivas do Estado, que reduzisse o seu campo de atuação, se afastando de atividades que não seriam, que não precisariam ser executadas pelo Estado. Vejam que a figura do servidor público continua sendo importante em um Estado gerencial. Estado gerencial não é Estado mínimo.
não é Estado neoliberal, é um Estado que atua se preocupando com resultados. Em lugar de se preocupar, por exemplo, com o formalismo da lei de licitações, se preocupa com o objetivo de que o Estado contrate da melhor forma, não importa como vai ser o procedimento. Eu me lembro que há um tempo atrás, tive contato com o diretor de um hospital público canadense, e ele ficou impressionado com a nossa lei de licitações, porque disse, olha, como é que vocês conseguem fazer um hospital público funcionar com essa montoeira de exigência? Como é que isso funciona? E aí começaram a explicar, não, é assim, tem lá o edital, depois do edital tem a fase do julgamento, depois tem recurso, tem mandado de segurança, tem Como é que é lá no Canadá? No Canadá é o seguinte, me dá um dinheiro todo ano, eu tenho que fazer as compras, contratações, compro lá o que eu tiver que comprar. Ué, mas ninguém descontrola? E se você resolver contratar algodão de uma empresa que é do seu amigo por um valor mais alto? De imediato o sujeito falou, né? Mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir atender o número de pessoas que eu preciso atender ao longo do ano. Eu tenho que apresentar resultados, senão eu vou ter preso. Então vejam que essa atuação focada na eficiência, ela não só gera resultados melhores do que uma atuação focada no formalismo, como também impõe uma mudança de paradigma no modo como o servidor público atua. Ele é menos controlado no dia a dia, mas tem que ter muito mais responsabilidade. Conversava outro dia com um professor, grande amigo, o professor Carlos Arisson de Feld, está batalhando aí até no Congresso pela transformação da lei de introdução às normas do direito, com esse objetivo também de dar ao servidor público maiores poderes, a fim de que ele só possa responder nos casos excepcionais de dolo ou fraude, porque assim o servidor ele é empoderado e encorajado a também dizer sim. Porque hoje em dia, ainda temos muito do regime anterior, do regime burocrático, e a grande verdade é que no serviço público, de modo geral, e eu me considero um servidor público, obviamente, quem indefere dorme tranquilo. Isso é ruim para um país. É ruim para um país. Então, essa mudança disparada em 1995, ela ganha força com a emenda 19 de 98, recebeu lá o princípio da eficiência no 37, o parágrafo 8º do 37 introduziu o tal lá do contrato de gestão, que nada mais é do que um documento que poderá ser firmado pela administração direta, como entidade da administração direta, para ampliar a autonomia das entidades da administração direta. Ou seja, a autarquia vai ter mais autonomia, mas em contrapartida será cobrada em relação a resultados. Isso fruto da emenda 19, que modificou o 37, parágrafo 8º. Em relação ao servidor, a majoração do período para a aquisição da estabilidade, em razão do aumento do estágio probatório de 2 para 3 anos, veio nesse contexto. Por quê? Porque há 2 anos não é tempo suficiente para avaliação do servidor. Para a aquisição da estabilidade, o 41 da Constituição também recebeu lá um inciso no parágrafo 1º, no sentido de que o servidor poderá perder o seu cargo em virtude de uma avaliação especial de desempenho que seja, avaliação periódica de desempenho que seja insatisfatória. E também, para adquirir a estabilidade, surgiu em 98 um novo requisito, que já há um tempo, estou tratando aqui a evolução histórica, que foi o da aprovação em uma avaliação especial de desempenho. Então, não basta trabalhar por 3 anos, é preciso trabalhar com eficiência, com resultado. A emenda 19 de 98 também aboliu a obrigatoriedade do regime jurídico único. O artigo 39 foi alterado, isso gerou a abolição do regime jurídico único, com o objetivo de ampliar o número de empregados públicos, com a ideia, a meu ver, equivocada, de que é mais fácil fazer o empregado público trabalhar de modo eficiente do que um servidor público. Eu não sou adepto da ideia de que estabilidade gera ineficiência. Acho que a ineficiência
advém de uma falta de compromisso, muitas vezes, de quem chefia, e não de quem está na condição de subordinado. Então, não vejo dessa forma, mas a grande verdade é que esse foi um movimento muito nítido. Só que em 2007, o STF deferiu uma liminar na ADI 2135, uma ação direta de inconstitucionalidade muito importante, muito citada, liminar com efeitos ex nunc, desconstituindo a abolição, a revogação da obrigatoriedade do regime jurídico único, introduzida, enfim, modificada pela emenda 1998, de modo que, desde 2007, voltou a existir a obrigatoriedade do regime jurídico único no âmbito de cada ente da federação. Então, nós temos esse movimento, desde 95 até os dias de hoje, um movimento que oscila. Ora criam regras que estimulam a eficiência, ora criam regras que levam ao contrário. E no meio de tudo, nós temos uma situação inusitada, que é a simultânea cobrança do servidor em relação a desempenho, o que acho até bem razoável, mas, em contrapartida, um cenário de negação e de redução dos direitos dos servidores. Essa é a dificuldade do momento. Ser servidor público em 2017 é muito pior, do ponto de vista do servidor, do que ser há 10 anos atrás, e muito pior do que há 20 anos atrás. Parece que estamos numa ladeira que não tem fim, parece que o fundo do poço, que já é fundo, ainda não chegou. E aí fica a perplexidade. Como exigir do servidor público comprometimento, eficiência e resultado num cenário, e sem entrar no mérito? Ah, não, mas a reforma da Previdência é necessária, havia abuso, não vou nem entrar no mérito do que está acontecendo, mas faço apenas uma constatação de que há um ambiente normativo de redução e de negação de direitos. Isso é muito preocupante porque o servidor público, ele é extremamente relevante em um Estado gerencial. Em um Estado gerencial, ele tem um papel importante. É muito ruim verificar que essas alterações normativas dos tempos mais recentes têm provocado uma fuga em massa do serviço público e, se não fuga em massa, um desestímulo daqueles que permanecem no serviço público, e também daqueles que pretendem entrar. É muito perigoso o serviço público não atrair os melhores talentos. Então, nesse primeiro momento, eu queria fazer essa reflexão. Nós estamos caminhando para um lugar que parece ser melhor do que aquele do passado, que é o da busca da eficiência. Acho que é bom que seja assim, que os formalismos sejam deixados de lado, que fiquem na década de 80, de 90, e que haja um comprometimento com o fim e não com um comprometimento exagerado com as regras, com o formalismo. Agora, que este movimento seja acompanhado de um estímulo a quem presta um serviço à sociedade. A partir de agora, já entrando para o segundo momento da minha fala, eu queria fazer um breve apanhado de algumas características do regime jurídico dos servidores públicos. Servidor público é uma espécie de agente público, regida por um estatuto jurídico, daí serem chamados de estatutários. São regidos por uma lei que comporta alteração unilateral. Os senhores já devem ter ouvido um mantra,
que é quase um mantra, de que não há direito adquirido a regime jurídico. O regime jurídico pode ser alterado unilateralmente pelo Estado. A única coisa que o Estado não pode fazer é ofender o princípio da irredutibilidade. Mas o resto pode fazer o que quiser. Não funciona assim no âmbito privado, não funciona assim no âmbito público em relação aos empregados públicos. Ah, mas aí a relação é contratual. O contrato não pode ser alterado unilateralmente. Quem é regido pela CLT, tanto o empregado público quanto o empregado privado, não pode ter o seu regime alterado unilateralmente. O servidor não. O servidor tem lá uma lei que pode sofrer alteração unilateral. Não tem esse direito. Ingressou no serviço público recebendo determinadas vantagens, nada impede que, tempos depois, tudo aquilo desapareça. Reestruturação de carreira, unificação de carreira, tudo vale. Vamos supor que uma pessoa com lá 25 anos de idade, saiu da faculdade, ingressa numa carreira, vamos supor lá, de procurador do Distrito Federal, monta o seu escritório, advoga, trabalha de maneira eficiente na Procuradoria do Distrito Federal. Aos seus 50 anos de idade, já tem lá uma clientela razoável, é um profissional sério, servidor público fundamental na Procuradoria. Aprovam uma lei proibindo a advocacia. Quem é procurador não pode mais advogar. Pelo contexto que nós temos hoje em dia, na jurisprudência, na doutrina, deu azar. A alteração ocorreu, não há direito adquirido a regime jurídico, paciência, agora você escolhe. Eu sempre tive uma repulsa a esse tipo de solução, porque eu vejo o direito como instrumento para a realização da justiça. E se existe uma situação que é injusta, ela não subsiste no tempo. Ela pode até valer por algum período, mas em algum momento da história, aquela injustiça vai desaparecer. Eu acho injusto isso. Impedir que uma pessoa como essa, do exemplo que eu dei, que acreditou numa expectativa de que teria uma vida de uma determinada forma, fez um projeto de vida, e que nessa caminhada não pôde mais seguir no seu caminho. Eu acho que, em relação a este tópico, possibilidade de alteração unilateral do regime jurídico do servidor, ainda temos muito a avançar em termos de dogmática. Por que não proteger, por exemplo, aqueles que já eram procuradores, evitando que a proibição da advocacia alcançasse os que já estavam na caminhada? Porque mudanças são necessárias. Eu não defendo o engessamento do Estado. O Estado precisa evoluir, precisa, os tempos mudam, regime previdenciário, a cada ano a idade para se aposentar aumenta. Isso é necessário porque a expectativa de vida do Brasil aumenta. Agora, quem serão os atingidos? Então, eu acho que, em relação ao regime jurídico do servidor, ainda estamos atrasados em razão dessa observância de um mantra que não é observado em outros ordenamentos. Por exemplo, na Alemanha, eles usam uma expressão, Vertragsverhältnis, que é relação contratual, Faktisches Vertragsverhältnis, que é uma relação contratual fática, para designar a relação jurídica de um servidor com a administração. Não é contrato, seria uma aberração dizer que o servidor tem um contrato, não é isso, mas em razão da perenidade da relação, em razão daquela pessoa depositar
o seu sonho, o seu projeto de vida, numa relação de trabalho que dura 30, 40 anos, às vezes menos, mas é uma relação duradoura, ela se aproxima de uma relação contratual e, portanto, isso impede mudanças bruscas, abruptas, capazes de destruir expectativas legítimas dos servidores. Portanto, eu tenho a esperança de que a doutrina e a jurisprudência, elas caminhem neste sentido de preservar o servidor, além do princípio da irredutibilidade, que isso é muito pouco, principalmente num país de inflação. Basta congelar a remuneração, está preservada a irredutibilidade, e justiça não é para isso. Justiça é para preservar também os projetos de vida, né? As mudanças são necessárias, mas precisam se conciliar com esses projetos, né? Essas mudanças precisam se conciliar com os projetos. Servidor público ocupa um cargo efetivo. Efetividade é diferente de estabilidade. Efetividade é uma palavra que denota caráter duradouro do vínculo jurídico do servidor com o seu cargo. Para ocupar um cargo efetivo, precisa ser aprovado em concurso público, artigo 37, inciso 2. Tanto é que os estabilizados lá do artigo 19 do ADCT não ocupam cargo efetivo, eles não têm efetividade, eles têm estabilidade, mas não é efetividade. Inclusive o Supremo tem até decisões no sentido de que a aprovação do estabilizado do artigo 19 em concurso público não gera automaticamente o direito à nomeação. Tem que ter sido aprovado dentro das vagas, né? Até o ministro Gurgel de Faria, ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria, chegou a destacar aqui o RS 598099 do ministro Gilmar Mendes, dizendo que a aprovação do número de vagas gera direito à nomeação. Então não basta ser aprovado, porque é estabilizado, não, ele só tem a estabilidade, não a efetividade, porque isso depende de aprovação em concurso público. Estabilidade, por sua vez, é um direito assegurado a determinados servidores públicos, assegurados aqueles que exercem as funções do cargo por 3 anos e que são 2 requisitos, foram aprovados em uma avaliação especial de desempenho. A estabilidade tem como função essencial não impedir, mas dificultar a demissão ou perda do cargo pelo servidor. O servidor estável só pode ser demitido ou perder o seu cargo em 5 hipóteses distintas: 3 do artigo 41, parágrafo 1º, processo judicial com trânsito em julgado, processo administrativo em que lhe seja assegurado contraditório ampla defesa. Terceira hipótese, uma avaliação periódica de desempenho que seja insuficiente. A quarta hipótese, lá do 169, parágrafo 4º, da inobservância dos limites de despesa com o pessoal. E quinta e última, e já mais específica, para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, porque eles podem perder os seus cargos, artigo 198, parágrafo 6º, caso descumpram a legislação de regência. Né? Se fizerem alguma bobagem, vão perder também o cargo, muito embora sejam estáveis. E estabilidade também não se confunde com estágio probatório. O estágio probatório é um período de avaliação do servidor. A Constituição não trata expressamente do estágio probatório. Isso é matéria do regime jurídico do servidor, da lei do servidor público. O artigo 20 da Lei 8.112, por exemplo, prevê que o estágio probatório tem duração de 2 anos. Mas estabilidade adquirida após 3 anos, estágio probatório 2 anos? Hoje em dia, já há algum tempo, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça uniformizaram o entendimento de que quando o Constituinte majorou para 3 anos o período para aquisição de estabilidade, teve como propósito também aumentar o período de estágio probatório, né?
A principal diferença entre o servidor que é estável e não estável é que o servidor não estável pode, além de ser demitido como servidor estável, ser exonerado. E aqui eu lembro que a palavra exoneração ela é plurissignificativa. Ela, no direito administrativo tem vários significados. Pode significar o direito potestativo do servidor de se desligar do cargo e torná-lo vago, vou me exonerar, mas em relação ao que nós estamos tratando aqui, em relação ao servidor não estável, significa a vacância resultante da inabilitação no estágio probatório. Porque o estágio probatório tem esse papel, né, de verificarmos se o servidor está apto para o desempenho das funções do seu cargo. Se não estiver apto, será inabilitado. Agora, a inabilitação em estágio probatório, ela deve ser precedida de um processo administrativo. De um processo administrativo. Isso já é entendimento consagrado, consolidado do STF, sumulado, súmula 21 do STF, no sentido de que funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem as formalidades de inquérito, leia-se processo administrativo. A demissão de um servidor público, seja ele estável ou não estável, é que depende de um processo administrativo disciplinar, um processo específico, com maiores formalidades, mas o estável ou o não estável, eles para que possam ser desligados do seu vínculo, só com um processo administrativo. Isso reforça o que eu disse há pouco, que, na verdade, a estabilidade, ela não é determinante para gerar ineficiência. Não, é uma proteção, a meu ver, salutar em favor do servidor público, que não conduz necessariamente à ineficiência. O servidor público se aposenta pelo regime próprio de previdência, né? O ministro Reinaldo há pouco falava de um dos problemas insolúveis, a meu ver, relacionados aos conselhos de fiscalização profissional, porque o Supremo determinou, na ADI 1717, que os conselhos são autarquias corporativas e que, portanto, quem neles trabalha deve ser servidor público. Fazem concurso, tudo bem, até isso eles cumprem. Agora, como é que vai ser servidor público? Porque para ser servidor tem que ocupar um cargo, e cargo de servidor é criado por lei de iniciativa do chefe do executivo. Aí o presidente da República vai editar uma lei para criar o quê? 10.000 cargos nos diversos conselhos de fiscalização profissional, até aí vai lá, porque o conselho vai pagar essa conta agora e depois da aposentadoria, porque vão para o regime próprio de previdência social. Aí já complica, né? Já fica, a conta já fica salgada. Então, essas são as principais características do regime jurídico dos servidores, que todos já conhecem, de modo que eu queria, a partir de agora, falar da terceira parte da minha intervenção, dividir em tempos iguais de 15 minutos, já a parte final, que é a parte que, a meu ver, mais importante, porque aqui eu vou tratar de 3 tópicos específicos, como eu disse, direito de greve, teto de remuneração e acumulação remunerada de cargos. Em relação ao direito de greve, todos conhecem, isso não é novidade, a decisão do Supremo nos 3 mandados de junção, em 1670, 708 e 712, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu efeitos concretos aos mandados de junção, adotou a teoria concretista, permitindo a aplicação da Lei 7.783, que cuida do direito de greve na iniciativa privada em relação aos servidores públicos. O artigo 37, inciso 7 da Constituição, prevê que o servidor público poderá exercer o direito de greve. Antes era nos termos de lei complementar, hoje em dia, já há algum tempo, nos termos de lei específica. Essa lei nunca foi aprovada, arrisco dizer que nunca será aprovada. Diante da lacuna, o Supremo, mudando uma orientação que tinha, permitiu a incidência da Lei 7783 nessa matéria, e a partir de então, os servidores públicos passaram
a juridicamente, porque já faziam, mas passaram a juridicamente ter o direito de fazer greve, estando o servidor no estágio probatório ou não, até porque estágio probatório não impede o servidor de fazer greve. Na mesma oportunidade, o STF também decidiu sobre a competência para julgar a legalidade do direito de greve. Porque alguém precisa decidir se a greve é legal ou não. E o Supremo aplicou, por analogia, o que já ocorre no âmbito privado, por força da Lei 7.701, que é a seguinte dinâmica: se a greve for deflagrada por servidores federais e estiver adstrita a uma única região da Justiça Federal, a competência originária para o julgamento da legalidade da greve será do respectivo Tribunal Regional Federal. Se for uma greve de caráter nacional ou que ultrapasse o limite de uma região, a competência originária do STJ. Eles tratam de greve deflagrada por servidores estaduais, respectivo Tribunal de Justiça, se for do DF, Tribunal de Justiça do DF. De modo que, assim como ocorre na Justiça do Trabalho, a primeira instância não decide dissídio de servidor público, não decide esta matéria. Recentemente, o STF proibiu a categoria dos policiais civis de realizar greves. Isso foi decidido no ARI 654432, ARI 654432. O Supremo considerou que quem trabalha com segurança pública, à semelhança dos militares, não pode fazer greve. Pegou, por analogia, o caso, lá da proibição da Constituição, do 142, para os militares, porque os militares já não podem fazer greve, e estendeu para quem trabalha com segurança pública. Eu não sei o que os senhores pensam a respeito dessa matéria, mas eu fico muito preocupado quando o judiciário impede uma categoria de utilizar o único instrumento que muitas vezes ela possui para ser ouvida. Não acho apropriado que uma categoria que ande armada faça greve, mas queria só lançar uma pergunta para reflexão. Se ela não puder fazer greve, como é que as suas demandas serão atendidas? Como é que serão atendidas? Eu sou do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro nós estamos com um problema seríssimo de atraso no pagamento das remunerações. Os policiais até que estão recebendo em dia, mas vamos supor que passem a não mais receber em dia. Como é que vai ser? Como é que as demandas serão atendidas ou, eventualmente, até ouvidas? A greve, ela é muitas vezes, vista como algo anárquico, mas ela é um importante canal para a resolução de conflitos. Ela inicia um diálogo que pode gerar a uma mediação. Eu me lembro de ter, auxiliando o ministro Fux do Supremo, participado de algumas mediações importantes em relação à greve, uma envolvendo a Guarda Municipal. Eu me lembro que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não, a Guarda Municipal não pode fazer greve, não pode. Os guardas municipais diziam o seguinte: eu não quero mais saber de decisão, eu vou fazer greve, que se dane, tem Copa do Mundo, eu vou parar. E havia uma preocupação, poxa, e se eles realmente pararem, como é que vai ser? E aí o ministro ele fez lá uma mediação que resolveu o problema, chamou lá a prefeitura, enfim, chegaram a um acordo, e o diálogo foi estabelecido, não teve greve, não aconteceu nada, e a mesma coisa, e aí já não na área de segurança pública, mas na área de educação, também uma mediação envolvendo uma greve dos professores de escola pública do Estado do Rio e do município do Rio de Janeiro, do Estado e do município do Rio de Janeiro, que estavam em greve, e que tudo foi resolvido com o diálogo. Portanto, eu deposito muita esperança no diálogo para eliminar uma greve. Fico preocupado com essas decisões do tipo, não pode fazer, porque eu fico com receio de qual vai ser a solução encontrada pela categoria para ser ouvida.
certamente vai fazer a mesma coisa, só não vai chamar de greve, vai chamar de Operação Tartaruga. Aí não pode Operação Tartaruga, vai mudar para Operação Padrão. Aí não pode Operação Padrão, vai fazer mobilização. Não, a mobilização é igual a greve. Ah, não, então chama as esposas, porque as esposas não são do serviço público, elas, quer dizer, o problema não é enfrentado. Um outro aspecto que, a meu ver, é importantíssimo em relação ao tema greve de servidor é o seguinte: o Supremo deu à Justiça Comum a competência para decidir se uma greve é legal ou ilegal. Deu esta competência ao STJ, deu essa competência aos tribunais regionais e aos tribunais de justiça. Só que tem um problema. Vamos supor que o Superior Tribunal de Justiça decida que uma greve de médicos num determinado estado ou em vários estados é legal. Pode cortar o ponto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, e o STJ também tem decisões no sentido de que, como a greve representa uma suspensão do trabalho, o ponto pode ser cortado, pode descontar. Isso está alinhado com o que ocorre no âmbito privado também, né? Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há o Fund Strike, que é um Strike Fund, né? Um fundo para a greve, aí o sindicato paga o salário do grevista. Aqui no Brasil não existe isso, o sindicato não usa dinheiro de fundo nenhum para pagar salário de quem está em greve, mas o fato é que há essa suspensão. A suspensão não pode ocorrer apenas se a greve tiver como fundamento algum ilícito praticado pelo Estado, como, por exemplo, atraso no pagamento. Se o Estado atrasar o pagamento, o servidor não poderá ser descontado. Mas, voltando ao exemplo, o CJ concluiu que a greve é legal. Quando é que essa greve vai acabar? Porque o problema tem que ser resolvido. Na Justiça do Trabalho, existe o poder normativo da Justiça do Trabalho. Se o conflito não for resolvido, o Judiciário resolve. Mas resolve de que forma? Manda o empregado voltar ao trabalho e manda o empregador, não sei, aumentar o salário, melhorar o plano de saúde, enfim, ele adita o contrato de emprego para resolver o problema. Ah, mas espera aí, mas o regime de servidor está previsto em lei de iniciativa do chefe do executivo. Isso não pode, não dá. Isso depende de lei. Como é que você vai aumentar o servidor por decisão judicial? Súmula 339 do Supremo, na verdade a súmula 339, atual, né, a súmula vinculante 37 também, ela veda aumento de remuneração com fundamento no princípio da isonomia. Não é bem o caso, ela é muito elastecida, mas não dá. Se não está na lei, o servidor não pode ter aumento. Há uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, a DI 4.417, em que o governador do estado de São Paulo questiona um dispositivo do regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que assegurou ao Tribunal de Justiça, ao órgão especial do TJ de São Paulo, o poder normativo, a fim de que o próprio judiciário acabe com o conflito, mandando o servidor voltar a trabalhar e mandando o governador fazer algo daquilo que foi pretendido, como, por exemplo, aumentar a remuneração do servidor. Este tema vai ser enfrentado pelo Supremo e eu confesso que tem uma certa, digamos assim, tendo a ver com bons olhos esta novidade, porque a grande verdade, e o ministro Reinaldo pode até me confirmar ou não o que eu vou dizer, mas a grande verdade é que estamos vivendo um momento em que os problemas da greve não são enfrentados. O tema chega ao STJ, por exemplo, o STJ tem que resolver. E das duas, uma vai dizer que a greve é ilegal ou legal. Só que parar neste ponto não resolve. Se disser que é ilegal, e se a categoria entender que não foi ouvida, o problema não está resolvido, está sendo adiado. Se entender que é legal, a categoria vai continuar fazendo greve, e se duvidar,
Eventualmente o governo vai ter interesse em negociar, vai adiando o problema, então o problema não é resolvido e a sociedade assiste a isso tudo na arquibancada, sem os serviços públicos. Portanto, eu chamaria a atenção para, em relação a este tema do direito de greve, que muitas questões já foram decididas, possibilidade de desconto, estágio probatório, pode fazer greve, o STJ tem decisão de que o desconto pode ser feito, mas não de uma única vez, acho bacana, é justo, né? Que seja periódico, você pode compensar o desconto por dias, né? Compensação com outros dias, aí não vai ser descontado, vai ter que trabalhar em outros dias, mas este ponto, que a meu ver é talvez o ponto central para o enfrentamento da questão, ainda não foi resolvido. Será que a justiça comum pode exercer este poder normativo, aditando o regime jurídico do servidor? Por exemplo, não para conceder aumentos, mas para recompor perda inflacionária, que é diferente. Um tribunal, como o STJ, determina que um determinado índice lá seja incluído na remuneração para recompor aquela relação jurídica, né? Equilíbrio econômico-financeiro do contrato não existe, todo mundo defende. Ah, não, mas é regime jurídico, o servidor não... Não, mas há uma equação nos direitos e deveres das partes que precisa ser equilibrada. Bom, em relação ao teto de remuneração, um tema que não é recente e muito polêmico, eu chamaria a atenção para o fato de que, atualmente, o STF, RS 609/381, decidiu em repercussão geral que o corte tem que ser automático, não existe direito adquirido à irredutibilidade, na medida em que o princípio da irredutibilidade deve ser compreendido dentro do limite do teto de remuneração. Destacar que o cálculo do teto de remuneração deve ser feito considerando o valor bruto, porque surgiu até a tese de que primeiro você descontava a previdência e o imposto de renda, e depois é que tetava. Isso não foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o cálculo deve ser feito considerando o bruto, primeiro há um corte do bruto, e depois vem os regulares descontos do PSS e do imposto de renda. Recentemente, semana retrasada, o STF julgou o RS 602.043, RS 602.043 em repercussão geral, que o teto deve ser calculado em relação a cada cargo, a fim de que não houvesse a acumulação, né, do teto, né? Então, se o servidor ele ocupa 2 cargos, que o teto seja computado em relação a cada um dos cargos isoladamente, né? O que muitos chamam de teto duplex e tal. Eu, particularmente, não vejo nenhuma imoralidade quando alguém recebe mais que o teto por ter mais trabalho do que quem não ocupa os 2 cargos. Por exemplo, um médico que tenha 2 matrículas, se para cada matrícula ele recebe próximo do teto, se é um profissional que atende às suas obrigações, ele deve receber mais do que o teto. A imoralidade, né, decorre da percepção acima do teto em relação a um único vínculo. Em relação à acumulação remunerada de cargos, vou aqui dar uma pressa, porque já estamos aqui finalmente. O principal artigo da nossa Constituição sobre a acumulação remunerada de cargos é o artigo 37, inciso 16, que começa anunciando que é vedada a acumulação remunerada de cargos. O inciso 17 estende essa vedação para empregos e funções públicas. E aí já chama atenção para a primeira polêmica. É vedada a acumulação remunerada. Ué, mas e se a acumulação não for remunerada? Sei lá, o servidor de um tribunal de justiça faz concurso para delegado da Polícia Federal, não sabe se vai, está na dúvida, não sabe se vai gostar do outro cargo, consegue uma licença para tratar de assuntos particulares, não remunerado, e assume o novo cargo. Isto é
do ponto de vista constitucional, algo válido, possível, né? Se adotarmos uma interpretação literal do inciso 16, sim, é possível, porque ele não está acumulando as remunerações. Agora, do ponto de vista teleológico, qual a finalidade, qual o propósito da vedação? Será que o propósito é o de apenas proibir a acumulação remunerada ou o de proibir a acumulação de cargos? O Tribunal de Contas da União tem uma súmula, súmula 246, que adota uma interpretação teleológica, já estou caminhando para os finalmente, que adota uma interpretação teleológica no sentido de que a acumulação é proibida, ainda que não seja uma acumulação remunerada. Eu acho temerário esse temerário entendimento pela seguinte razão: servidor público atua como jurado, servidor público atua como mesário, e se levarmos a ferro e fogo a súmula 246 do TCU, que veda qualquer tipo de acumulação, como é que vai ser? Né? Acho que não foi este o propósito do dispositivo constitucional, mas é um tema que ainda é polêmico nos tribunais, que tipo, né? O TCU tem lá a posição, mas ainda há muita discussão sobre essa questão. E já para encerrar, um último tópico em relação à acumulação remunerada de cargos que eu gostaria de comentar é o que diz respeito à jornada de trabalho. Nós sabemos que o STJ, num primeiro momento, adotou um entendimento, que me parece até um entendimento mais apropriado, de que não deveria haver limitação da carga horária, que essa limitação seria inconstitucional, porque a Constituição não se preocupa com a carga máxima de trabalho, se preocupa com a compatibilidade de horários. Portanto, se o servidor, por exemplo, o médico, tem lá 2 matrículas, 40 horas e 40 horas, e dá conta do recado, trabalha nos 2 vínculos sem nenhum problema e não há incompatibilidade, bola para frente, vida que segue. O STJ vinha decidindo assim até 2013, contrariamente ao entendimento do TCU. O TCU se convenceu do entendimento do STJ, voltou atrás, passou a decidir que realmente não faria sentido essa proibição, e atualmente o STJ mudou de entendimentos desde 2014, vem adotando o entendimento de que a limitação de jornada a 60 horas é válida. Não sei se talvez o tema chegue ao Supremo, talvez chegue por interpretação de dispositivo constitucional, mas eu gostaria apenas de compartilhar algumas reflexões sobre essa questão. Por que eu acho que a limitação de jornada de trabalho ela não é apropriada, né? Em primeiro lugar, porque a Constituição não proíbe isso. Não proíbe. A Constituição fixou os parâmetros para proibir e não falou de jornada de trabalho. Em segundo lugar, essa proibição não impede que o médico, o servidor com 40 horas, por exemplo, trabalhe 250 horas por semana na iniciativa privada. Então, se havia uma preocupação com a saúde do trabalhador, bobagem, porque ele pode trabalhar na iniciativa privada. Nada impede que ele faça isso. Então, na verdade, acaba empurrando o servidor público para a iniciativa privada, e sem que isso traga benefícios para o servidor. E, por fim, eu penso que teríamos uma premissa equivocada de que quem mais trabalha, trabalha pior. O fato de, eu vejo isso muito, não muito na área jurídica, mas muito na área dos profissionais de saúde, né? Quer dizer, é difícil você encontrar um médico que trabalhe menos de 100 horas por semana. Difícil. Faz plantão aqui, faz plantão acolá, vai juntando ali as remunerações para conseguir sustentar a família. Então, se ele já trabalha 100 horas, quer dizer, será que ele trabalha mal porque trabalha muitas horas no serviço público?
Então, ficam aqui essas colocações para reflexão. É uma matéria ainda que vem, assim, oscila nos tribunais, eu sinto que ainda há espaço, né, para discussão em relação a este tema. Eu peço desculpas por ter avançado um pouquinho além do tempo programado. Queria, mais uma vez, ministro Reinaldo, agradecer enormemente o convite que foi feito, né, agradecer ao Fernando por estar aqui ao meu lado, aqui, participando da mesa, agradecer a todos que prestaram atenção à minha intervenção, a todos que estão de longe também no YouTube, e dizer que fico muito feliz por estar na minha casa também, né, na casa da Justiça Federal, que é o Conselho da Justiça Federal. Muito obrigado de coração. Queria também agradecer ao amigo Walter, né, posso falar assim, de tanta convivência que nós temos e admiração recíproca. A palestra foi extremamente elucidativa, dividida nesses 3 momentos. Acho que trouxe questões muito importantes para todos nós, e principalmente nós que somos servidores públicos. Walter, eu acho que você coloca uma coisa muito interessante na questão do próprio direito de greve, que é a ausência de uma database para o servidor. Qual é o limite? Eu sou do Espírito Santo, vivenciei isso agora lá na questão das esposas dos policiais, e houve decisões judiciais, ministro Reinaldo, que determinaram que as pessoas, que fosse feita a desobstrução, e essas decisões judiciais, elas simplesmente não tiveram condições de serem cumpridas. Então, eu acho que, poderia aqui falar outras tantas, mas diante do adiantado da hora, fiz uma anotação bastante ampla da palestra, que acho muito importante para todos nós, e da mesma forma, queria agradecer ao ministro Reinaldo, juiz federal de carreira, né, que é um exemplo para todos nós. Eu vejo aqui vários colegas de várias regiões, mas especialmente os aqui da primeira região, como tem Vossa Excelência uma referência para todos nós. Então, muito obrigado e devolvo a palavra.